Olá, como vai? Hoje é quarta-feira, é dia de gravar o segundo vídeo da semana. Para lembrar, o primeiro vídeo da semana que foi gravado na segunda-feira, com o vídeo da segunda eu terminei o capítulo terceiro, que é o capítulo que fala da classificação dos mundos, consequentemente as características de cada povo, né? Do povo que vive no mundo, são coisas relacionadas. Então, o vídeo de hoje, que eu repito, eu sempre lembro, né? Os vídeos da quarta e do sábado são vídeos sobre temas relacionados ao Evangelho, porque eu quero mostrar que o Evangelho é importante para nós. O vídeo de hoje tem como título: As sociedades são iguais? Existem as menos e as mais justas? Os povos são diferentes? Por quê? Com os mundos seria diferente? Então o título é este. É uma reflexão que eu considero muito boa e muito importante. Então vamos lá. Nós vivemos no planeta Terra. As sociedades daqui são iguais? Com sociedades eu posso me referir a bairros, né, de uma mesma cidade. Eu posso me referir a cidades. Por exemplo, os bairros de uma mesma cidade são iguais? Eles são igualmente pacíficos, igualmente fazem as coisas iguais? Não. Na minha cidade, não. E na região, nas cidades da região, eu sei que também não. E mesmo que você for de outra cidade, de outro país, de outro continente, eu tenho certeza que não são. As sociedades são diferentes, né? Mesmo dentro de uma mesma cidade, de um mesmo país, né? Então, as sociedades não são iguais. Por quê? Porque as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes umas das outras. Existem as menos e as mais justas? Tenho certeza que todo mundo pode responder a esta pergunta. Com certeza existem, né? Numa mesma cidade há pessoas mais justas e pessoas menos justas, né? Nos bairros, volto a dizer, eu posso afirmar pela minha cidade e por cidades da região que eu conheço, né? Há pessoas mais justas, há pessoas mais corretas, e há aquelas pessoas que não se importam em ser corretas, não se importam em ser justas, né? Só querem. Há pessoas que se preocupam apenas em benefícios para elas próprias, né? Há pessoas assim em todos os lugares. Volto a lembrar, as pessoas são diferentes. Os povos são diferentes. Bom, é resultado de tudo isso que eu falei, né? Os povos são diferentes. Nós pegamos, por exemplo, entre os países de que nós temos notícia. Aliás, alguns nem tantas as notícias. Eu tenho certeza que você que está assistindo ao vídeo, você não ouve falar com frequência de países como o Canadá,
de menos ainda dos países escandinavos, países nórdicos, né? Tenho certeza que você ouviu pouco falar deles. E nós ouvimos muito falar dos Estados Unidos, né? Da Rússia, da Itália e por aí vai, né? Da Inglaterra. Por que nós ouvimos falar pouco dos países nórdicos? Simplesmente porque lá é frio? Os Estados Unidos também tem, que é um país grande, ele também tem regiões frias que cai neve. Então nós podemos pensar, bom, refletir nesta questão já é muito importante. Muito importante. Pela experiência de leitura, pela vivência, pelo conhecimento do ser humano, né? Os povos nórdicos atualmente são povos diferenciados porque eles priorizam a educação e aqui não, né? Nós vemos o Brasil, mesmo nos Estados Unidos, lá é claro, a educação é melhor que a do Brasil, sim, né? Mas pelo fato de ser um país que tem muito dinheiro, a educação não é grande coisa lá, né? Então a questão é essa, né? Os povos são diferentes. Por quê? Esta pergunta é uma pergunta bem interessante, né? É uma pergunta chave, digamos assim. Nós podemos identificar em todos esses países que eu citei, né, que são os países principais, digamos assim, os países desenvolvidos. Citei alguns, é claro, não todos, né? Nós podemos identificar que a educação é muito diferente. Como eu já citei, a priorização da educação. Porque a educação, ela deveria ser prioritária no Brasil, em todos os países, né? Porque a educação é a área mais importante. Por meio da educação se adquire conhecimento. E por meio do conhecimento se sabe o que é importante e o que não é importante a fazer, né? Resumidamente é isso, mas é um resumo importante. Então a educação é essencial, porque o conhecimento é essencial, né? Eu sempre gosto de lembrar a falta que o conhecimento fez na pandemia, na eleição do governo trágico e bandido do Bolsonaro, né? E há pessoas que ainda defendem Bolsonaro, há pessoas que ainda não tomam vacina, que acham que vacina vai matar, né? E o que mata é não tomar a vacina. Então tudo isso é falta de conhecimento. E na época, e nestas épocas que eu falei, política, da pandemia, nós também conhecemos os países pela educação ou não, né? Os países tiveram atitudes diferentes, né? Por quê? Porque a educação deles é diferente, o conhecimento é diferente, uns têm mais conhecimento que outros, portanto, as atitudes são diferentes. Então, basicamente, o porquê é isso que eu estou falando. Destes conceitos, dessas ideias que eu estou levantando, com certeza podem vir e virão muitas outras. Aí eu me pergunto, né? E é uma pergunta que tem no banner do vídeo. Como os mundos seria diferente? Né? Claro que não, né? Com certeza não. As leis da natureza
são as mesmas, né? Então, se existem... A natureza, inclusive, uma coisa que eu aprendi na vida e é verdade, a natureza nos fornece muitos exemplos, né? Nós aprendemos com os animais, né? Um exemplo assim que eu daria como clássico, a formiga. A formiga dá o exemplo de trabalho e organização, né? Então, infelizmente, não são todos os seres humanos que aprendem com isso, que veem a formiga como um exemplo de trabalho e organização. Mas é. Então, e a natureza, o universo, né, é a natureza completa. O universo nos fornece muitas reflexões, muitos exemplos. Então, se nós vemos, eu fiz essas poucas reflexões, porque eu não gosto de vídeo longo, mas eu acredito que são reflexões suficientes para plantar a dúvida, pelo menos na sua cabeça, né? Se há povos diferentes na Terra, que é um planeta atrasado, no fundo nós sabemos que nós somos atrasados. Ainda há guerras, né? Há competição, há muito egoísmo. Como eu já disse em vídeos anteriores, o universo é infinito. E existem bilhões, trilhões, sei lá, muito mais de mundos, né? Então, com eles seria diferente, eles não seriam habitados? São habitados, nós já vimos isso, né? Já fiz raciocínios para isso. E com certeza, com os mundos não seria diferente o raciocínio, né? Os povos não são iguais. Nos outros mundos, claro, entre eles não são iguais, porque cada pessoa é uma pessoa. Eles não são iguais a nós, né? Por que nós seríamos os melhores? O que mostra isso? Nada indica que nós somos os melhores. Muito pelo contrário. Então, há mundos melhores que nós, há mundos piores que o nosso. Para mim, esse raciocínio faz muito sentido. E eu gostaria que fizesse sentido para você. Eu sei que não é simplesmente com um vídeo que eu vou passar essa ideia para você. Mas a minha intenção não é essa. A minha intenção é despertar a sua curiosidade para o assunto. Aí você vai fazer como eu fiz, né? Eu fui estudar, eu fui ler, né? Eu comecei a refletir sobre o assunto. Hoje eu reflito muito. Não fui sempre uma pessoa de refletir bastante, mas hoje eu reflito. E isso eu quero passar. Então, com os mundos, com certeza não vai ser diferente, né? Nós podemos comparar. Do mesmo jeito que eu comparei aqui, eu falei do bairro, da cidade, do país, do continente. Nós podemos falar dos mundos também, né? Falar do universo. São reflexões que eu considero hoje muito importantes para o nosso entendimento da vida, para o entendimento da nossa existência, para o entendimento de por que estamos aqui, para onde vamos, né? Eu tenho um livro que trata sobre isso. É um livro muito bom, né? Inclusive está no site que eu vou divulgar hoje, quarta-feira, no site Filosofando, né? Que é um site que eu considero muito bom. Todos são bons, mas este Filosofando eu considero básico. Eu considero os livros que há neste site básicos, né? Principalmente os 2 primeiros. Então é isso, né? São reflexões,
Como eu disse, vou repetir, eu quero despertar a curiosidade, despertar a sua curiosidade para o assunto. As sociedades são iguais? Não. Existem as menos e as mais justas? Os povos são diferentes? Por quê? Com os mundos seria diferente? Os mundos são também sociedades. Sociedades compostas por pessoas. Podem não ser pessoas exatamente como nós. Ainda bem, né? Porque se todos fossem como nós, todos fariam guerras, todos seriam egoístas, todos votariam no Bolsonaro, todos negariam a ciência. Há pessoas mais inteligentes, né? Com certeza. Aí, e nós vemos, como eu já falei algumas vezes, o estudo do Evangelho é uma sequência de raciocínios. Então, todos esses raciocínios que eu faço, que eu estou fazendo, eles se relacionam aos raciocínios anteriores, como, por exemplo, o universo infinito, um universo tão grande, né? Um universo que o ser humano não conhece ainda. Por que ele existiria? Só para nós ficarmos olhando? E os outros mundos, por que existem? Existem mundos muito maiores que o nosso, milhares de vezes. Existem sóis muito maiores que os nossos. Então, fica a reflexão, né? Este conhecimento, esta reflexão é muito importante para a nossa vida, para nós sabermos que nós não somos os únicos, nem na nossa cidade, nem no nosso país, nem no nosso continente, nem no planeta Terra, e nem no mundo e nem no universo. Nós não somos os únicos. Nós estamos aqui para aprender e para nos tornarmos melhores. Quer conversar mais sobre o assunto, trocar ideias? Entre em contato comigo. Comente abaixo do vídeo, né? Faça comentários, faça perguntas. E eu peço que você acesse também os meus sites e as minhas redes sociais, que eu vou colocar abaixo do vídeo. E nós poderemos conversar e trocar ideias. É muito importante, esse assunto é muito importante. Muito obrigado. Peço que você se inscreva no meu canal, peço que você curta este vídeo e os outros. Mas peço que você se inscreva no meu canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo, que também será muito interessante.